Olá, começa agora o Projeto Startup, o programa ideal para você que quer empreender e deseja aprimorar o seu projeto, o seu negócio, por meio de modelos flexíveis de empreendedorismo. O nosso convidado de hoje é o Rafael Ribeiro, CEO da Dealist. Agora nós vamos conhecer a terapia de bolso, um negócio criado em 2014 com o objetivo de promover atendimento de psicólogos e clientes de forma remota, segura e cômoda. A tecnologia permite que psicólogos e pacientes realizem sessões de terapia em horários flexíveis e de qualquer parte do mundo. Hoje são mais de 150 profissionais trabalhando através da plataforma. Ficou curioso para ver como funciona? Confira! Eu sempre tive o desejo de empreender, mas não exatamente de alguém próximo como inspiração. Na verdade, eu não tive essa inspiração no meu meio, mas eu fui vendo qual é a diferença entre você ser um autônomo, entre você ser um CLT, o que é uma profissão autônoma, uma profissão liberal, e eu fui indo para esse caminho do empreendimento. Meu nome é Elias Baltazar, tenho 38 anos e sou psicólogo e fundador do Terapia de Bolso. Terapia de Bolso surgiu de uma crise que a gente tem após formado. Então, o que a gente vai fazer agora? E aí eu estava num período onde eu estava tendo a oportunidade de trabalhar para um grupo, viajando, estava entre Bahia, Curitiba e Porto Velho, e então eu percebi como que é difícil você ser um profissional em trânsito, Isso era 2015, e você com os pacientes, perde os pacientes, e eu comecei a pensar, primeiro que para o marketing moderno, para a divulgação moderna de um serviço, a gente precisa estar online. Então, eu comecei com um blog. E a partir do blog, onde eu pensava a minha divulgação profissional, eu também comecei a pensar que a prestação de serviço em si poderia ser também toda digital. E aí, a partir daí, foi surgindo a Terapia de Bolso. Eu tinha um parceiro de marketing na época, Harry Stein, e a gente começou a pensar o blog e chegou um momento que a gente tinha que pensar o nome. E aí a gente foi fazendo uma lista de nomes e eu cheguei no nome Terapia de Bolso porque me lembrou livro de bolso, me lembrou algo portátil, algo que caberia no bolso. Tanto que uma das imagens que a gente tem hoje publicitária é do celular, onde você tem aquele armário de ferro gigante, do consultório todo em um celular, Então, o nome Terapia de Bolso, a gente foi fazendo escolhas, a gente escolheu ele por conta dessa questão da portabilidade, da mobilidade, e da acessibilidade e de caber em um bolso. No desenvolvimento do aplicativo em si, a gente tem os psicólogos, tem as pessoas que apoiam no marketing, mas no aplicativo em si tem eu, que sou o gerente de projeto, aí nós temos um engenheiro de software, com mais de 10 anos de experiência, com MBA em Engenharia de Software, que se chama Patrick Ascioli. Nós temos um cientista da computação, que é nosso parceiro, também é sócio, que se chama Bruno Rodrigues e também tem pós em projetos de TI. E agora, recentemente, um amigo meu de adolescência, que é um engenheiro formado pelo ITA, que está trabalhando com desenvolvimento, Yuri Cernov, também está com a gente. Então, nós temos esses 3 desenvolvedores, 2 engenheiros e um cientista, e eu que fico na gerência do projeto, definindo o que a gente precisa, gerenciando os backlogs. E a gente está planejando colocar mais um para ter mais velocidade. Nós estamos em um estado aqui, Rondônia, Amazônia, então predominantemente floresta. Rondônia predominantemente, nem tanta floresta quanto a gente gostaria, mas Rondônia predominantemente agro. Então a gente está tendo um desafio muito maior até para buscar essas tecnologias, esses desenvolvedores e os recursos também, mas a gente conseguiu agora uma tecnologia estável, uma tecnologia escalável, consolidada. Então o nosso plano agora é a gente deixar de ser uma microempresa que fica engatinhando com os nossos próprios recursos e esforços e conseguir, como empresas de São Paulo conseguiram, investidores profissionais que possam ajudar a gente a expandir o negócio. A gente sonha alto, a gente pretende chegar longe, não é porque a gente está aqui no meio da floresta trabalhando com tecnologia, que a gente não sonha em chegar longe. Então, nós já somos, em termos de pioneirismo, a segunda do Brasil, a única da região amazônica brasileira, Health Tech de psicologia. Então a gente pretende atender aí
até 5% dos profissionais do Brasil e a gente pretende continuar sendo uma referência a nível nacional. As maiores dificuldades foram a tecnologia, né? O Brasil é um país assim que, para desenvolvimento tecnológico, de TI, né, é algo que a gente está começando. Como eu falei antes, a maioria das pessoas, dos negócios, dos pequenos negócios, não tinham nem site, não atendiam nem pelo WhatsApp improvisado, né? Eram negócios locais e presenciais. Então a gente teve um grande desafio na tecnologia, existia procura, existia pessoas interessadas, mas a gente teve o desafio de realmente identificar as tecnologias adequadas para a gente conseguir atender a todos, escalar e a gente implementar. Então, por exemplo, no Brasil eu demorei aqui 3 anos para encontrar um especialista que conseguisse desenvolver o sistema de vídeo para mim, né? E até hoje, para encontrar um novo é difícil. Então, no Brasil aqui, esse é um problema que a gente vive mundialmente, né? A falta de mão de obra em TI. Mas aqui no Brasil foi um desafio que eu enfrentei muito e ainda enfrento. Acho que eu colocaria esse como o maior desafio. Teve vários, mas esse é o maior, sem dúvida. Nós estamos nas mídias, já estivemos bem mais fortes. Estamos também nas mídias office, a gente procura aparecer nas mídias office, aí colocar no YouTube, aí colocar nas mídias. A gente já fez várias assim, semanas de psicologia, palestras. Então a gente está nas mídias sociais, estamos também nas mídias office e a gente também paga os anúncios, né, de mídias sociais para chegar nas pessoas. Mas é uma empresa que também as pessoas têm encontrado a gente por outros meios orgânicos. A gente tem vamos dizer, esses movimentos, essas ações orgânicas também que as pessoas chegam até a gente, no boca a boca. Na verdade, a gente não pede assim, que ele cadastre o cartão, que o cartão fique cadastrado. Ele faz o pagamento a cada sessão que ele contratar. Então aí ele pode fazer o pagamento, a gente tem as APIs implementadas, por exemplo, do PayPal, porque uma pessoa que está fora do Brasil provavelmente não vai conseguir pagar no cartão, no Pix, né? Então a pessoa pode pagar hoje basicamente no cartão ou no PayPal. A terapia de bolso tem um funcionamento muito simples. Nós, desde o início, tivemos a ideia de sermos plataforma web, ou seja, que você conseguisse fazer tudo pelo site, sem precisar baixar aplicativo específico para iOS, para Android. Depois nós evoluímos para o PWA, que é um aplicativo genérico, um aplicativo web progressivo que você instala e funciona no iOS, no Windows, no Android, então é bem facilitado. E para contratar o serviço são apenas 5 passos para o paciente. Faz um cadastro rápido, escolhe um profissional, escolhe um horário, faz o pagamento, aguarda o horário e é atendido. Para o profissional também é bem simples, se ele quiser utilizar o sistema para gerenciar a sala presencial dele, ou para atender alguns pacientes que estão em trânsito, ou ir para o mundo online, ou porque está se mudando também, é só entrar no site, fazer o cadastro, aí aguarda a gente analisar os documentos, que a gente analisa com bastante cuidado para a gente não ter fraude, não ter pessoas fazendo exercício ilegal da profissão. E também você já tem um consultório digital pronto no mesmo dia. Tivemos boa aceitação aqui no Brasil, apesar de que a psicologia é uma profissão que tem demorado se digitalizar, né? Os profissionais têm uma certa resistência. Mas quem utiliza para gerenciar a sala presencial ou para empreender online tem gostado e tem tido aderência. Facilita muito a vida, né? Quando você imagina que um armário de ferro daquele tamanho que tem numa clínica, onde fica aquele monte de pasta, pode caber no seu bolso, no seu smartphone, é uma revolução digital, literalmente, né? O terapia de bolso é um sistema que nós chamamos de SaaS. Então nós não contratamos os profissionais psicólogos. Eles alugam o nosso sistema para gerenciar a sala e para empreender, né? Então hoje nós temos em torno de 100 profissionais trabalhando com a gente no terapia. Com o novo sistema, a gente espera passar de 1.000 até o final de 2023. É uma questão que muitos profissionais psicólogos têm consciência, é a questão da elitização da psicologia, né? Aquela psicologia que consegue atender realmente as pessoas que podem pagar uma sessão ou 2 semanalmente, né? O próprio psicólogo,
é um ser que no imaginário das pessoas às vezes se confunde com médico, né, que é um profissional que já tem um mercado muito mais garantido, mas não é. A verdade é que muitos profissionais psicólogos, como eu, inclusive, formaram com bolsas, né, formaram na luta, né, em federais. Né? Então a gente tem essa preocupação tanto para o profissional que quer ter, que precisa ter um consultório digital, né, para expandir sua prestação de serviço, para economizar. Então a gente faz, desde o começo a gente tem aqui um pensamento onde os nossos planos eles não custam mais que o valor de uma sessão. Então um profissional que quer contratar a gente, ele contrata o sistema que vai funcionar 24 horas para ele. Imagina um consultório completo, com a sala de vídeo, 24 horas, toda a parte de secretariado que vai custar uma sessão para ele. E todo o resto ele tem de lucro. E as pessoas, a gente também entende que muitas classes trabalhadoras, como professores, policiais, a classe, 70% dos trabalhadores brasileiros recebem menos de 3 salários. Então, como que você consegue fazer um tratamento semanal para você, para o seu filho, para um parente próximo, com um salário desse numa sessão aí de 120 para cima? Fica difícil, né? E então a gente tem essa preocupação também. Então a gente nós temos os nossos sistemas de convênios sociais, que eles são exclusivos para associações de trabalhadores, para ONGs e para sindicatos. E através dessas parcerias que nós fechamos, as pessoas conseguem ter um atendimento com valor acessível. Nós expandimos a partir do momento que a gente percebeu que tinha muitos brasileiros no exterior que precisavam desse suporte emocional. Então nós fizemos uma expansão onde, na verdade, nós respeitamos as regras da psicologia brasileira, através do Conselho Federal de Psicologia, e essas pessoas que estão no exterior, lá de passagem, de férias, fazendo uma pós, um mestrado, algo assim, utilizam o nosso aplicativo. Então temos pessoas em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, já tivemos no Japão, na França, Estados Unidos, no Canadá, aqui na América do Sul também. Já tivemos uma paciente da África do Sul. Então essas pessoas elas utilizam, mas seguindo as regras aqui do Brasil. Então nós não fizemos exatamente nós não viramos uma multinacional, uma internacionalização da marca, mas nós estamos disponíveis para dar suporte para psicólogos e pacientes brasileiros que estejam no exterior. Uma pessoa estrangeira também, que queira vir para o Brasil ou que tenha dupla nacionalidade, queira ser atendido, também pode. Porém, ele tem que se submeter aqui às regras fiscais do Brasil e às regras de psicologia do Brasil. E aí isso quer dizer que, se ele quiser um atestado psicológico lá para o país dele, talvez não sirva, porque é aqui para o Brasil. Então a expansão que nós fizemos foi essa, de dar o suporte para o brasileiro no exterior, mas ainda não internacionalizamos a marca. O maior diferencial que o Terapia de Bolso tem para os profissionais é a gerência dos processos clínicos. Porque a parte de vídeo, a gente tem um sistema de vídeo muito bom e muito adequado, mas você encontra o vídeo no WhatsApp, você encontra no Skype, né? Você encontra em outros aplicativos, apesar de que esses vídeos do Skype e até do WhatsApp, eles leem a conversa. Então, eles não são, em países que têm leis de telemedicina, eles não são aceitos, porque ocorre algo parecido com um ato falho. Então, por exemplo, você tem uma mulher em situação de violência que está se consultando. Depois começa a aparecer a propaganda para ela ali do Disque Violência. Né? Você tem então uma pessoa usando um medicamento, fazendo um tratamento que para ela ainda ela não falou para ninguém, e de repente começa a aparecer as propagandas. Então isso ocorre no Skype, isso ocorre no WhatsApp atualmente também, que leem as conversas. O nosso sistema de vídeo não tem isso. Mas o nosso maior diferencial mesmo é dar todo o procedimento de gerenciamento do consultório. Então o sistema cria ficha de paciente, automaticamente atualiza ela a cada nova sessão, cria os prontuários digitais. Nós temos sistemas de modelos de documentos clínicos prontos, com atestados, com laudos, né, com pareceres prontos. Sistema de anamneses também, onde o profissional, inclusive, ele não precisa nem imprimir. Se ele está usando para gerenciar a sala presencial dele, ele pede para o cliente entrar no aplicativo, o paciente dele, e responde a anamnese online mesmo, e aí ele não precisa abrir e fechar armário, né? Eu sei que tem gente que gosta, que fica com o braço musculoso de abrir e fechar armário, mas tem coisas mais simples. Para os pacientes, sem dúvida, é acessibilidade e mobilidade. Então, eu tinha uma ideia no começo, assim, que, por exemplo, nas capitais, isso teria muito
serventia, porque São Paulo, né, para você ir de um lugar para o outro, das capitais grandes, Rio de Janeiro, Curitiba, né? Então isso estava muito claro, né, ajudar nessa questão de mobilidade urbana, né? Mas com o tempo eu fui vendo que essa necessidade também é de alguém que mora lá no interior, alguém que está lá na cidadezinha do interior, por exemplo, tem um filho autista, não tem profissional com essa especialidade na cidade dele, o que ele tem que fazer? Ir até outro lugar para ser atendido, né? Ele tendo terapia de bolsa, ele consegue achar esse especialista e ser atendido de casa mesmo. Existem algumas limitações, mas se ele precisar ir lá presencialmente, ele não vai precisar ir todas as vezes. Vai economizar muito para ele, vai acessibilizar o tratamento, né? Então, assim, o mesmo para brasileiros morando no exterior, né? Você tem o brasileiro na capital, que precisa de mobilidade, você tem o brasileiro no interior, que precisa de especialidades, né? E você tem o brasileiro morando fora, com ansiedade de adaptação, muitas vezes passando por abusos trabalhistas fora do Brasil, né? Questão de au pairs, né? A gente tem vários relatos aqui, então a gente consegue dar esse suporte. Então o diferencial que eu tenho recebido de feedback dos pacientes é essa questão de acessibilidade, mobilidade e assim, inclusive muitos fazem a sessão pela madrugada. Então é outro diferencial que a gente tem também que torna mais acessível ainda. O sentimento de realização e de utilidade social é muito motivador e é o que leva a gente em frente. Com a pandemia, a gente teve assim, a gente teve um problema de caixa, a gente teve um problema da tecnologia da conta, a gente teve um problema das pessoas estarem sem dinheiro para fazer o investimento, então a gente fez um plano especial na pandemia, mas a gente se sentiu realizado, sabe? Porque a gente se sentiu útil socialmente. Porque era algo, como eu falei, já tinha a ver com a mobilidade urbana, com essa necessidade de tecnologia que as pessoas têm para terem uma vida melhor, gastarem menos tempo no ônibus, né, em trânsito, mas ainda muitas pessoas viam como uma moda, como algo que, e aí, qual é o problema de pegar 40 minutos de ônibus para ir, para voltar, né? Qual é o problema né? Enfim, parecia que não entendia essa necessidade, à exceção de pessoas de grandes capitais, de brasileiros morando fora, né? Essas pessoas obviamente entendiam, né? Mas com a pandemia as pessoas precisaram disso. E a gente está ali para ajudar, mesmo a gente sendo aqui da Amazônia, daqui do meio da floresta, foi um sentimento assim de plenitude, de gratificação, que fez a gente seguir em frente com mesmo todas as dificuldades e falta de investimento aqui na nossa região. A maioria dos empreendimentos que conhecemos hoje trabalham com tecnologia. Encontrar plataformas que automatizam qualquer serviço também faz parte. Estamos em constante aprendizado. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas na volta teremos um bate-papo com Rafael Ribeiro, CEO de Alist, que com certeza trará muitas dicas para quem quer empreender. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. No bloco anterior, nós conhecemos a terapia de bolso, que é uma plataforma que possibilita conectar pacientes e profissionais da saúde de forma rápida e de qualquer parte do mundo. E para entender um pouco esse modelo de negócios, a gente conversa agora com o Rafael Ribeiro, ele que é CEO de Alist. Rafael, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Startup. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme falar sobre esse tema, startups, né, que é um tema que tem ganhado uma proporção gigantesca no nosso país nos últimos anos. Eu costumo dizer muito que startups é o novo modelo que movimenta a economia do país. Então acho que vai ser um prazer enorme que a gente poder discutir esse tema tão importante e tão relevante para nós. Rafael, começo esse programa te perguntando qual é a importância da inovação, da tecnologia nas startups, no mundo de hoje. Eu acho que se a gente for olhar o contexto geral, né, acho que a pandemia ela mostrou a importância das startups. Eu acho que tem duas versões, né, antes, né, quando a gente vai olhar o contexto geral. Obviamente que a pandemia ela trouxe muitas coisas negativas, né, a gente acabou perdendo muita gente, mas elas são muito positivas.
Acho que a gente teve um exemplo prático aqui da terapia de bolso, mas eu vou falar especificamente de health techs aqui bem rápido, que é a abertura de telemedicina para poder levar a saúde a pessoas que antes não tinham esses recursos tão fácil, tinham que vir se deslocar para grandes cidades para ter consultas médicas. Hoje, através de diversas startups, estão tendo isso. Acesso a advogados também sendo facilitado através de tecnologia. Então, acho que as startups hoje ela têm permitido aproximar cada vez mais essas pessoas que estão longe e a popularizar e aproximar também a questão da educação. Acho que cada vez mais a gente está indo de um nível mais elevado para essas pessoas que estão longe e que antes não tinha. Hoje basta você estar com o celular na mão. A gente está falando de um país que tem cerca de 2 celulares por habitante, então basta você ter um celular na mão que você vai ter tecnologia ali disponível para você. Então acho que essa aproximação, encurtando esse espaço de tempo, eu acho que é o ponto focal das startups que tem resolvido isso e ajudado também as grandes empresas, né, que vinham com aquela questão tradicional agora evoluir e ganhar uma velocidade muito mais rápida, que é o principal intuito das startups. E quando a gente fala em inovação e tecnologia, né, Rafael, de fato o empreendedor ele precisa estar atento, né, às oportunidades, estar atento às tendências desse mercado tão crescente e que muda a todo instante, né? Não, acho que você trouxe um ponto fundamental. A tecnologia está avançando, ela está mudando em constante tempo. E as startups, elas, diferente do mercado tradicional, elas se permitem isso. O modelo de negócio ser mudado a todo momento e andar na velocidade que o mercado ele exige. O mercado ele exige das startups que elas andem muito mais rápido do que das empresas. Para você mudar o modelo do negócio de uma empresa tradicional, ele leva um tempo, né? Você tem que mudar várias engrenagens. As startups, normalmente, elas é de 3 meses e a cada 3 meses elas vão mudando. Se a gente for olhar bancos digitais, né, que tem ganhado uma proporção gigantesca nos últimos anos no Brasil, há 5 anos atrás a gente provavelmente não estaria pensando nisso. Pô, um banco digital vai competir com grandes bancos? Acho muito difícil. Mas hoje já é realidade. Por quê? Porque com tecnologia tem tornado esse avanço tecnológico tão rápido e chegado a pessoas que antes não tinham essa facilidade, essa flexibilidade para ter acesso a tanta tecnologia como a gente está tendo hoje no Brasil. É verdade, Rafael, até porque se a gente for fazer uma comparação aí rápida, né, há poucos anos atrás a gente tinha que, quando se trata aí de assuntos bancários, digamos assim, a gente tinha que ir até uma agência física, pessoalmente ali, né, esperar um bom tempo na fila. Hoje não, tudo é feito na palma da mão, né, na própria tela ali do celular, né. Se a gente for analisar, provavelmente nos últimos 6 meses você não deve ter ido numa agência bancária, uma coisa que te exigia 5 anos atrás, você ter que ir lá, pegar aquelas filas. Hoje em dia já não precisa mais disso. Hoje em dia você faz a consulta médica direto ali, você já sai com a receita, já resolve o problema que antes você tinha que se deslocar até ali. Hoje em dia você consegue fazer uma aula, consegue fazer uma faculdade através de tecnologia. Então acho que a tecnologia cada vez mais ela tem trago benefícios, né, e ajudado a avançar um pouco mais rápido. Então isso tem sido feito das startups que trazem essa inovação, essa velocidade para que o mercado ande muito mais rápido. Rafael, é isso, né? A gente sabe que esse modelo de negócio, né, a startup, essa plataforma, ela tem crescido e muito aqui no mercado brasileiro, né? Não, e isso eu acho que dá o reflexo muito das nossas universidades. Porque quando a gente olhava para os Estados Unidos e para a Europa, os universitários lá, era dada a possibilidade deles de criar seu negócio, o seu TCC, né, se transforma num negócio escalável ali. A gente viu vários negócios saindo de Harvard e do MIT, ainda saem grandes coisas. E aqui, quando você ia olhar para o Brasil, a gente estava treinando os universitários para o mercado de trabalho. Não era dada essa chance e essa possibilidade para ele. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo isso dentro das universidades, tanto seja elas privadas ou públicas, dizendo, olha, vocês podem criar
coisas incríveis aqui. Então, as disciplinas de empreendedorismo sendo implementadas em diversas áreas, em diversos cursos, isso está possibilitando a gente poder ganhar uma velocidade. E o jovem universitário também, quando ele está saindo agora da universidade, falando, olha, eu posso criar um negócio, eu posso ter um negócio aqui, eu posso entender o que é esse mundo de inovação, eu posso explorar novas possibilidades, o que o mercado está querendo. Então, acho que esse movimento ele tem ganhado força, né? Se a gente for olhar para os anos de 2016, a própria Associação Brasileira de Startups tinha cerca de 1.000 startups cadastradas na sua base. Quando a gente olha para o ano de 2020, 2021, já tem mais de 18.000 startups. Então, isso é reflexo também de uma melhora na academia, de um entendimento melhor das grandes empresas, entendendo que precisa apostar também nessas novas tecnologias, nesse novo modelo de negócio. Então, você tem ali uma força muito grande da universidade, você tem uma força das grandes empresas, e no final do dia você vê o próprio governo, as próprias prefeituras também tendo iniciativas e ajudando nessa alavancagem para trazer inovação para os seus modelos de negócio que antes eram tradicionais. E essa tecnologia, né, Rafael? Falando um pouquinho agora do nosso personagem, do nosso case de sucesso, a terapia de bolso, essa plataforma de videoterapia tem crescido muito também, né? Tanto é bom para o paciente como também para o profissional, né? Eu acho que isso flexibiliza bastante, né? Eu acho que quando a gente traz essa questão do acesso fácil, né, se torna conveniente ali para os pacientes, né? O paciente poder acessar de qualquer lugar, a qualquer hora, através de um aplicativo, ter um acesso a um profissional competente, né, que passou por um crivo de avaliação, poder realmente ali manter a sua consulta, não necessariamente ter que se deslocar, isso flexibiliza muito, porque às vezes essa pessoa está viajando ou está num trabalho, vou parar um momento aqui para poder fazer minha consulta, exige um pouco mais de privacidade também, né? Então você tem maior privacidade ali, né? Porque às vezes as pessoas também são envergonhadas, né, para procurar esse profissional, então você vai ali através de um aplicativo, já consegue resolver tudo, então acho que isso flexibiliza bastante, facilita, e por isso que eu acho que a terapia de bolso tem ganhado uma alavancagem muito grande no mercado. E com certeza, né, Rafael, uma tendência que vai se perdurar por muito tempo ainda no mercado, né? Não, com certeza. Eu acho que é uma coisa que veio para ficar e não tem mais como a gente tirar, né? Eu acho que a gente já está acostumado com isso. É difícil você se desvincular do celular hoje, é muito difícil. Então, eu acho que essa questão de flexibilização, de trazer o que antes você demorava 1 ou 2 horas para poder fazer, se a gente for olhar agora também essa questão da tecnologia, de flexibilizando e facilitando o trabalho híbrido, né? Trabalho híbrido ou home office. Também hoje tem muitas pessoas trabalhando da sua casa, que antes você via e ficava 2, 3, 4 horas no trânsito, né? Eu moro particularmente em São Paulo. Da minha casa até o escritório são 9 quilômetros, mas às vezes eu demoro 1h40, 2 horas. 2 horas é a hora que eu poderia estar produzindo na minha casa. Então também essa flexibilidade que a tecnologia tem permitido aqui de aproximar as pessoas, né, e estar em constante contato, estar trabalhando junto mesmo estando longe, também eu acho que realmente veio para ficar e para facilitar. Rafael, falando agora de investimentos, como atrair mais investidores para o seu ambiente de negócios, para a sua startup? Eu acho que tem 3 pontos importantes para você atrair o investidor, chamar a atenção do investidor. Eu acho que é você, primeiro, ter realmente validado o seu negócio. O que é essa validação? É você estar com clientes, é você ter colocado a tecnologia para funcionar, você ter conseguido os seus primeiros clientes. Isso é uma coisa que chama a atenção dos investidores. O investidor, no final do dia, ele quer saber quanto que você conseguiu andar sozinho, né? O dinheiro não necessariamente é para pagar o seu salário, o dinheiro é para vir investir e ajudar o seu negócio
a crescer. Então, como é que está a estrutura de vendas do seu negócio? Você conseguiu entender quem que é seu cliente? Não conseguiu entender? Então, assim, o que exatamente você vai fazer com o seu dinheiro? Quando você tem claramente o que você vai fazer com o seu dinheiro, é um outro ponto que vai atrair os investidores também. Então, tem que ter muito claro quais são suas metas, aonde você quer chegar, como que você quer ter o approach para conversar com esses investidores. Eu diria que a gente já passou por muito mais dificuldade no Brasil para captação de investimento em startups. Hoje em dia tem um leque muito abrangente, né, de diversos investidores pelo país todo espalhado. A gente tem várias referências de fundos investindo desde da fase early stage, né, que a gente fala, esse termo, startup acaba usando muito o termo em inglês, né, mas o early stage, quando a gente fala, é startup que está começando até startup que está faturando alguns milhões de reais. Então você tem vários investidores especialistas em cada fase desse investimento. Então hoje você consegue ter muito mais acesso a esses investidores, desde que você tenha validado o seu negócio, que você realmente saiba exatamente o que fazer com o dinheiro, e aí você vai atrair com certeza e chamar a atenção desses investidores que estão acostumados a investir em startups. E para quem quer começar do zero, Rafael, para quem quer iniciar ali uma startup, para quem quer investir em tecnologia, ter essa plataforma tecnológica, quais são as dicas, qual é a dica de ouro que você nos deixa, como lidar com as incertezas do sucesso? Legal. A gente tem uma coisa que dentro de você que está nos assistindo, que está em qualquer cidade, existe um negócio que a gente chama, nesse meio de startup, que chama comunidade. Comunidade, o que basicamente é? Uma comunidade formada por empreendedores que estão começando o seu negócio, que estão começando a sua jornada, que já estão um pouco mais avançados. Então a gente tem, em Rondônia, a gente tem o Jeremu Valley, a gente tem o Açaí Valley, a gente tem a 011, a gente tem várias comunidades espalhadas por cada cidade do país, onde tem um grupo, um núcleo de empreendedores que estão passando por várias fases e estão se ajudando. Então a primeira dica que eu deixo é, se você está em alguma cidade, procura qual que é a comunidade desses empreendedores e se junte com eles, que vocês vão aprender junto. A segunda dica que eu deixo existem vários eventos hoje espalhados pelo Brasil que ajudam também essa questão do empreendedorismo para você entender cases de sucesso, onde esses empreendedores erraram, o que eles erraram, como é que eles fizeram, para você aprender também um pouco mais. A terceira, né, a dica que eu digo é: não parta do princípio que você sabe tudo. O Excel, ele é a ferramenta perfeita, né, aceita todos os números e tudo mais, mas quando você vai para o dia a dia, quando você vai trabalhar com o seu cliente, é completamente diferente. Então a dica principal que eu deixo aqui é: se você está começando um negócio, vá para o cliente. Pergunte realmente o que ele quer. Se você encontrou um problema real, que não é um problema só seu, mas é um problema de milhares de pessoas, entenda se realmente esse problema existe. Converse com o maior número de pessoas possíveis. Entenda, valide esse problema. Venda para as pessoas. Então, e aí sim você vai começar. Então, necessariamente você... Rafael, eu preciso ter o meu produto pronto, eu preciso ter meu aplicativo pronto. Não, existem várias formas que você pode vender isso, que você pode validar para ver se realmente esse negócio faz sentido ou não, para daí sim depois você ir para o mínimo produto viável, né, que a gente fala que é o MVP, e aí sim você construir um MVP. Pois é, dicas valiosas essas aí do especialista Rafael Ribeiro, CEO de Alist. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente nesse programa, aqui no canal Empreender. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aí clareando a mente de quem está nos assistindo, de quem quer empreender e quer empreender em uma startup. Obrigado pelo convite mais uma vez e parabéns pelo programa. É isso aí. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Tecnologia e inovações é só aqui no Projeto Startup. Te vejo numa próxima oportunidade e, claro, fique ligado aqui no canal Empreender. Até mais!